Olá, olá! Seja muito bem-vindo, meu amigo e minha amiga que vai fazer a prova da OAB. Você que vai fazer o 45º exame da ordem, é com enorme prazer que eu te recepciono nessa nossa live dos 10 temas que você precisa revisar. O top 10 temas de direito civil que vale a pena a tua revisão, tá certo? Prometo fazer uma live rápida e objetiva aqui com vocês para que você possa saber quais os assuntos que você precisa dar aquela revisadazinha final para que no dia 21 de dezembro agora você faça uma ótima prova. Bom, antes de tudo, te peço para me seguir nas redes sociais, @prof.rafaelribeiro, também seguir o SES OAB, até porque lá vai estar todo o nosso cronograma de revisão. Vamos ter várias lives de revisão, inclusive nossa famosa revisão de véspera, que já salvou muita gente, já fez muita gente conseguir aquele pontinho que levou para a segunda fase. Então, sem mais delongas, vamos embora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela para que a gente possa conversar. Deixa eu compartilhar aqui com vocês a minha tela para que a gente possa conversar. Agora que vocês já estão vendo aqui a minha tela, vamos embora. Top 10 temas da OAB 45 em Direito Civil, a melhor matéria de todos os tempos, a melhor matéria que existe. 10º lugar, aqui, bens. Deixa eu até mudar aqui que eu estou um pouquinho em cima. Pronto, agora vocês conseguem enxergar. 10º lugar, bens. Bens é um assunto que cai muito na OAB, porque ele pode cair tanto lá na parte civil, parte geral, como também ele pode cair em direitos reais. Lá tem os direitos reais. Ele cobra muito, ele traz muito esses conceitos, por isso vale a pena você dar uma boa revisada. O que são bens móveis, o que são bens imóveis, fungíveis e infungíveis, bens públicos. Bom, aconselho vocês darem uma boa revisada lá do teu artigo 78 até o artigo 102, 103. Vai falar de toda a classificação dos bens e os detalhes que cada um tem em específico, que são bens móveis por convenção legal, o que são bens imóveis por convenção legal, o que são bens divisíveis e indivisíveis. Bem, isso aqui é um tema clássico e que tem que aparecer na prova da OAB. Toda vez aparece, seja diretamente, né, uma pergunta mais objetiva, seja de modo indireto lá, puxando com direitos reais, puxando com obrigações, mas sempre vai aparecer. Por isso, está no nosso 10º lugar. Por isso, está no nosso 10º lugar. No nosso 9º lugar, eu trago sucessões. É isso aí. Sucessões, muitas vezes andando de ladinho ali, ó, de mãozinha dada com o direito de família, é um assunto que sempre cai. E a FGV ela é maravilhosa pra gente quando é esse tema. Por quê? Porque ela sempre vai cobrar ou legítima, e aí legítima eu tenho que saber lá o meu artigo 1829, a ordem de vocação hereditária, quem pode receber, em que ordem recebe, e lembrando a vocês, vocação hereditária é diferente de herdeiros necessários, tá? Herdeiro necessário, descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro. As pessoas que estão na legítima são descendente, ascendente, cônjuge e colateral. Os colaterais não são herdeiros necessários, mas eles são herdeiros da legítima. Não esqueçam disso daí. Ou ela vai te cobrar lá falando sobre testamento. E sobre testamento, a questão é: quem pode receber em testamento? E aí lembre-se, pode ser pessoa jurídica, pode ser pessoa física. Lembre da exceçãozinha que a lei de introdução traz, que é não pode ser deixado bem imóvel para pessoa jurídica de direito público estrangeiro. Só esse caso, hein? Porque aí você poderia ter um conflito de competência. O direito eu acho melhor você não ter essa situação. E aí, claro, quais os tipos de testamento e as regrinhas para cada um. A quantidade de testemunhas, quem pode, quem não pode. Sempre vale uma boa revisada. Deem uma olhada nisso. FGV gosta muito de cobrar. É um assuntozinho decoreba, fácil, 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 mas que cai com certeza. Por isso está no nosso 9º lugar, nosso top 9. O 8º e o 7º são irmãos, quase gêmeos, hein? Irmãos quase gêmeos. O 8º lugar,
propriedade, o maior assunto de direitos reais. O maior assunto de direitos reais vai cobrar o quê? Função social da propriedade, forma de aquisição, de perda, a limitação, os direitos da propriedade, gozar, usar, fluir e dispor, quem pode ser proprietário, quem não pode, famosa usucapião, ordinária, extraordinária, as especiais urbana, rural, familiar. Lembrem-se daquela boa revisadazinha nos prazos para a uso capião, nos prazos para a uso capião, aqui muito cobrado, muito querido pela FGV. Claro, também eles gostam muito de falar de condomínio e algumas regrinhas, principalmente quando fala de janela, quando fala de árvores limítrofes. FGV gosta muito de fazer isso, é o maior assunto de direitos reais, mas não é o assunto que mais cai, porque o assunto que mais cai em direitos reais não está no nosso oitavo lugar, e sim no nosso sétimo lugar, que é posse. Sim, posse, o primeiro assunto que você estudou lá em direitos reais, lá no teu quarto, quinto período, a depender da faculdade. Esse assunto cai muito. Por quê? Porque ele aqui, ele é maravilhoso para se explorar tanto a parte conceitual, né, com a teoria objetiva de Éria, subjetiva de Savigny, explorar a questão da posse animus domini. O que é posse animus domini? É a intenção de domínio, é o que te dá o direito ao uso capião. Por isso, um locatário não pode usucapi, mas um invasor pode. Por quê? Porque o invasor tem animus domini, intenção de domínio. Intenção de domínio. Vai falar aqui também da diferença entre possuidor e detentor. Detentor obedece a alguém. Detentor obedece a alguém. Possuidor não. Faz as coisas por própria vontade. Como também tem situações aí de letra de lei, quando ele vai perguntar o que é uma posse de boa fé, uma posse de fé, uma posse longa, uma posse próxima, a posse em sentido amplo, em sentido restrito. Tudo isso daí vai ser cobrado na tua prova. Sétimo lugar para posse. Oitavo e sétimo tá aí. Direitos reais, propriedade no oitavo lugar, posse no sétimo lugar. Sexto lugar, trago aqui obrigações. Bom, obrigações é aquele assunto que, a partir do teu segundo ou terceiro período, vira carro-chefe. Vai estar lá na própria parte de obrigações, mas para você entender contratos, você tem que dominar isso aqui, para você entender reais, você tem que dominar isso daqui. Até família e sucessões também tem um pouquinho, e claro, responsabilidade civil vai ter muito, mas calma que responsabilidade civil aparece mais para frente. Em obrigações, aconselho vocês revisarem os tipos obrigacionais. Obrigação de dar, de fazer, de não fazer, obrigação de dar coisa certa, incerta, o que é uma coisa incerta, o que é uma coisa certa, o que é a obrigação de restituir, o que é a obrigação de restituir, o que é uma obrigação fungível, infungível, o que é uma obrigação solidária, divisível, indivisível. Não confundam solidariedade com indivisibilidade. A solidariedade diz respeito à obrigação em si. A obrigação foi pactuada como solidária. Já a indivisibilidade diz respeito ao objeto, o objeto que está sendo discutido. Por exemplo, este celular aqui, ele é indivisível, não dá para eu dividir, não dá para eu quebrar. Já o pagamento pelo celular, ele é em si divisível, porque dinheiro é divisível. Mas a gente pode convencionar que seja indivisível, porque a indivisibilidade pode ser também convencional. Cuidado com isso, certo? Aqui é um dos fundamentos do direito civil, aparece de forma pontual e normalmente junto com contratos e também falando lá de responsabilidade civil. Por isso, aparece no nosso sexto lugar. Aparece no nosso sexto lugar. Quinto lugar, eu trago negócio jurídico. Quinto lugar, eu trago negócio jurídico. Volto lá para direito civil, parte geral. Mas esse daqui, ele é muito cobrado. Por quê? Porque muita gente não domina quando está na faculdade. E aí é maravilhoso para ser cobrado, né? Maravilhoso para ser cobrado porque as pessoas não entendem. A FGV gosta muito de explorar isso daqui.
Ele cobra muito. A escada pontiana, a escada de Ponte de Miranda, né? É existência, validade, eficácia. Existência, validade, eficácia. Se eu estou falando de algo que existe, tem que ter uma manifestação de vontade. Se eu estou falando de algo que é válido, eu tenho que ter agente capaz, objeto lícito, possível e determinado, forma prevista em lei ou não defesa e eficácia, se ele tem eficácia plena ou se nós temos algum dos elementos acidentais, que é condição, termo e encargo. Tudo isso daí muito cobrado. Além disso, lembre-se dos defeitos do negócio jurídico. Os defeitos do negócio jurídico, que vão ser erro, dolo, coação, estado de perigo, fraude, lesão, todos esses causam anulação no negócio, causam anulação no negócio. Mas cuidado, a simulação que também é considerado um defeito, ele causa a nulidade. Ele causa a nulidade. Falar em nulidade e anulação, estudem, revisem 3 artigos. Falo para todos os meus alunos, tatue aqui no braço. 166, 167 e 171. Esses artigos sempre, sempre, sempre caem. É muito cobrado, muito relevante em termo conceitual, interpretativo e de letra de lei. Costuma aparecer com foco em vício de consentimento, cláusulas contratuais abusivas. Vai estar lá com certeza na tua prova, por isso tá no nosso quinto lugar, tá no nosso quinto lugar aqui. Quarto lugar, o temido tema de prescrição e decadência. Assunto muito fácil, quem foi meu aluno com certeza dominou, mas que muita gente dá uma bambeada, muita gente confunde prescrição, confunde decadência. Aconselho vocês darem uma boa revisada, principalmente nos prazos prescricionais dos artigos 205 e 206 e também nas situações interruptivas e impeditivas e interruptivas da prescrição, artigos 197, 198, 199, 200, 201, tudo isso daí é muito fácil ser cobrado. Porque às vezes você não conta o prazo prescricional, às vezes você conta o prazo prescricional até um certo momento e ele vai parar. Lembrem disso na prescrição. Já a decadência, que é o direito material, você precisa revisar quais os prazos decadenciais. É um prazo muito mais objetivo, muito mais fácil e as consequências da decadência. Aqui, ó, é simples, é um tema com muitas armadilhas. A banca adora confundir o candidato com os prazos prescricionais, por isso aconselho que você revise os artigos 205 e 206 e também que ele vai fazer lá uma pergunta transversal, pode trazer algo de direito de família com prescrição, direito reais com decadência, então tudo isso daí você vai precisar dominar. No nosso top 3, agora vamos começar os 3 assuntos que sempre, 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 sempre caem. Vamos lá, medalha de bronze, pessoas naturais. Você viu isso no início do início da tua faculdade. O que é personalidade, o que é capacidade plena, relativa, o que é incapacidade, quais as consequências da incapacidade, da capacidade relativa, quem é o representante, o que é que ele precisa fazer, quem é o assistente, o que é que ele precisa fazer, o que a falta de um e a falta do outro acarreta. As situações de fim de personalidade, a morte, né, real, presumida, as situações de volta do desaparecido, quando o desaparecido retorna dos mortos, né, o que é que ele recebe, os direitos da personalidade, quem recebe o quê, quais os direitos que são protegidos, então, o direito de imagem, disposição sobre o corpo. FGV adora cobrar isso, por isso tá no nosso top 3 é nossa medalha de bronze, nossa medalha de bronze. Nossa medalha de prata vai para responsabilidade civil. Nunca vi uma prova da FGV que não tenha responsabilidade civil. Nunca vi uma prova da FGV que não tenha responsabilidade civil. Aqui
elementos do dano, nexo de causalidade, se eu estou falando de dano objetivo, dano subjetivo, as situações de excludentes, as situações de excludente por culpa exclusiva da vítima, caso fortuito, força maior, fato de terceiro, tudo isso daí. As situações de responsabilidade indireta, as situações de responsabilidade indireta lá do teu 927, onde ele fala, olha, você responde objetivamente o representante pelos atos do representado, o tutor pelo do tutelado, os donos de animais pelo que seus animais causaram, todas as nossas situações de responsabilidade por fato de terceiro, por fato de animal e por fato da coisa. Exatamente. Isso sempre, 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 sempre cai e vale a pena você dar uma boa revisada nisso daqui. Altíssima incidência na prova, costuma cair com uma abordagem prática, então vai falar de alguém que sofreu um dano e vai perguntar como funciona, e aí você vai ter que saber, claro que às vezes ele vai intercalar lá com consumidor e com direito penal também. E o nosso top um contratos relacionado com obrigações. Contratos e obrigações aqui sempre, sempre, sempre. Autonomia da vontade, função social, boa-fé objetiva, classificação dos contratos, contrato de adesão, o que é um contrato de adesão, o que são cláusulas abusivas, o que são cláusulas abusivas, o que é a mora, as consequências da mora e do inadimplemento, cláusulas penais, pagamento de multa de juros. Olha, aqui ó, tema mais cobrado pela FGV, cai em praticamente todas as provas, porque é muito fácil. A quantidade de contratos em espécie que tem é altíssima. Então, dá para ele abordar de forma muito relevante, sempre lá com a ideia da revisão contratual, função social, tem muito na parte de prática. Às vezes ele vai puxar para o CDC, às vezes ele vai puxar para o CDC, às vezes ele puxa para a responsabilidade civil. Então, contratos, obrigações, essa partezinha aí é top um dos assuntos que vão para a tua prova. E como prometido, ainda dou uma dica bônus. Deem uma boa olhada na Lei Geral de Proteção de Dados. É isso aí, pessoal. A FGV, nas últimas duas provas, vem cobrando isso daí. Não vai me surpreender nada, 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 que ela faça a mesma coisa, que ela queira trazer a Lei Geral de Proteção de Dados para vocês. Então, dica bônus é essa, além do nosso top 10, também revise a Lei Geral de Proteção de Dados, os principais pontos que você precisa dominar. Tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado aqui dessa nossa live. Como eu prometi, uma live rápida, objetiva, para você não perder muito tempo. Não vou gravar uma live de 1 hora aqui com os temas. É o que você precisa saber para revisar. Não esqueçam de me seguir nas redes sociais, @prof.rafaelribeiro. Lá eu estou fazendo 30 dias, 30 dicas. Todo dia tem uma dica. Se você ainda não está assistindo, me segue, volta e já dá uma maratonada, hein? Tem muita dica lá para você. Se você já vai assistindo, até a véspera da OAB, teremos dica todos os dias. Sigam o SES OAB também, porque isso aí vai te ajudar um bocado. Não esqueçam da nossa revisão de véspera, sempre muito pontual, sempre trazendo algum assunto que vai ser cobrado no dia seguinte e que já ajudou muita gente. Um cheiro no coração de vocês, façam uma ótima prova, boa sorte e tchau!